executada no campo político, né? Quando, por exemplo, um homem diz, olha, eu sofri, fui no pau de arara, não sei o quê, é uma violência, digamos que, claro, que quando foi vivida foi horrível, etc., mas as pessoas que ouvem o relato respeitam o cara pela violência que ele sofreu. Quando uma mulher diz eu fui violada, esse respeito se desfaz. O que você sente é constrangimento, é vergonha, a significação é completamente diferente. E é interessante o fato, e aí duas observações. Primeiro que um dos comentários do Ninguém Queria Saber sobre a maneira como está chegando nos tribunais na Argentina é que havia algumas discussões, e uma delas é interessante, que é pensar como é que você vai comprovar uma violência sexual que ocorreu há tantos anos, se não tem mais marcas. Bom, a violência da tortura muitas vezes já não tem mais marcas. E o que acontece é que a violência da tortura às vezes tinha testemunhas que violência sexual muitas vezes não tem. Agora, a questão interessante é por que o direito, por que os tribunais aceitavam, porque foi o que aconteceu na Argentina, né? Por que os tribunais aceitavam as denúncias de tortura e a vítima como a categoria de prova, a própria denúncia da vítima já era considerada e as sexuais têm que provar no corpo. Entende? Então tem uma questão da credibilidade que é interessante, que nós estamos vendo em dois contextos completamente diferentes, mas que é o mesmo problema. Por que a vítima de pau de arara é crível e a vítima do estupro numa delegacia de polícia não é? Né? Então, aí a questão da significação. Depois, uma outra questão é que quem está discutindo tudo isso, e isso é um tema interessante também, e uma pessoa que vai falar que, no fundo, ela acha que o problema dela, o problema do que está acontecendo nos tribunais, não é um problema de como é que a justiça vai tratar com esses delitos e práticas diferenciais, não são questões técnicas, mas são questões de concepção ideológica, certo? Que esse aqui é o problema dos operadores de direito, etc. Ou seja, você precisa ressignificar a violência sexual para que ela possa ser tratada como são tratadas as demais, né? E aí, nesse sentido, quem está falando isso é uma advogada e que também é uma, eu não sei como dizer, ela também, a palavra em espanhol é querelante, mas eu imagino que, enfim, que também fez uma denúncia. Bom, enfim, uma advogada que é mulher e que de alguma forma está, então, puxando, digamos, para esse novo entendimento, que tem uma militância no sentido de alterar a maneira como essas coisas são vistas, né? E são essas pessoas dos movimentos sociais, como a Amélia Telles, né? E como essas pessoas que você menciona que dão os testemunhos, por exemplo, numa Comissão da Verdade, que são aquelas que fazem avançar esse debate, porque elas que vão ser a vanguarda, que vão trazer esse incômodo e que vão insistir nisso. Sobre como tratar isso numa Comissão da Verdade, nós temos sempre um problema, me parece, na Comissão da Verdade, que é o seguinte: você tem, por um lado, e é difícil dizer isso, mas no fundo é o mesmo problema quando você vai pegar o depoimento de agente repressivo. Tem um lado da comissão que é saber o que aconteceu. E esse saber o que aconteceu, muitas vezes, exigiria tomada de depoimentos no âmbito mais privado, no sentido de que, claro, quando você está falando um a um, a relação de intimidade que se estabelece entre quem pega o testemunho e quem oferece o testemunho é muito maior, certo? E aí muitas mais coisas podem ser ditas. Numa audiência pública, digamos, o fato de ser público faz com que a pessoa omita mais coisas, quer dizer, ela vai colocar só aquilo que para ela pode ser publicizado. Então, por outro lado, o fato de ser público faz com que todos conheçam, e isso tem um efeito pedagógico, digamos. Então, a gente está sempre trabalhando um pouco nesse limite, né? Até porque, claro, do ponto de vista da prova, quando você vai dizer, olha, isso aconteceu, quando vai pensar, por exemplo, na vitimização de mulheres de origem maia na Guatemala, que foram violentadas, assim, massivamente, né? Então, você vai pegar uma mulher lá do interior da Guatemala, né?
e vai pedir para ela fazer o relato dela, bom, primeiro que ela não vai fazer em público, né? Mas se você precisa usar o relato dela, quer dizer, como é que você vai dar credibilidade a um relato que você não viu publicamente, que você sabe que foi dado? Então, tem todo um problema aí colocado e que, bom, aí tem casos a casos, então tem pessoas que têm uma fala, digamos, que se acostuma a fazer isso mais publicamente, né? E que acaba exercendo esse papel da pessoa que vai, então, reiterando esse discurso no espaço público, e tem aquelas que não querem fazer isso e a gente tem que respeitar, né? E aí, me parece que são dois registros distintos e cada um contribui à sua maneira, né? Só para você ter uma ideia, eu tive numa banca de doutorado de uma historiadora que trabalhava com Uruguai, Araguaia, etc. E o problema dela era que ela entrevistava as mães, os familiares do Araguaia, principalmente discutindo a questão de gênero, e para ela o problema era outro, ela como historiadora, ela queria saber coisas que o discurso militante não permitia saber. Ela estava interessada em questões, então ela disse assim, quando eu ia entrevistar gente como a Melinha, por exemplo, sei lá, como a Crimeia, eu percebia que essas pessoas tinham um discurso público já armado. Ela já tinha um discurso que era aquele. E eu não queria aquele discurso, porque aquele eu já conhecia, já estava exposto. E muitas vezes, quando você vai fazer trabalho com políticos, com gente que trabalha, digamos, muito com o discurso no espaço público, você tem um pouco esse discurso que é um pouco engessado também. E aí, como é que você desconstrói esse discurso para querer saber alguma outra coisa, né? Então, só para ver os dois lados. Do ponto de vista de você preservar, e aí questão de mencionar ou não mencionar, de fazer história com nomes ou sem nomes, é uma questão muito complexa. Na antropologia, há muito mais o hábito de se fazer entrevistas e estudos e preservar o anonimato das pessoas. Na história, isso é uma coisa que se faz menos, e tem a ver com uma concepção também da categoria de prova, que é uma concepção mais, como é que eu vou dizer, mais dura, digamos assim, né? E bom, isso tudo vai muito do que é o objetivo da pesquisa e do trato que você faz, do pacto que você faz com cada um que você entrevista. Então, claro, história oral você tem que trabalhar, a pessoa tem que assinar um consentimento escrito. Se ela mudar de ideia e pedir para você não publicar, você, acabou o teu trabalho, mas azar o seu, né? Me aconteceu, por exemplo, eu entrevistei uma moça que foi uma militante que tem uma história de vida assim, completamente incrível, e ia ser publicado o relato dela. Eu queria muito que fosse publicado, foi um trabalho que eu fiz de graduação, e muitos anos depois eu tive a possibilidade de publicar, e é uma história incrível. E ela assim, não, eu não quero, porque... E é bem a questão de gênero, né? Não vai ficar público. E olha que ela era uma militante comunista, uma pessoa acostumada com o espaço público, a dar depoimento, mas isso publicado de um peso que ela não queria conferir. E bom, aí paciência, eu já tinha a editora, já estava tudo certo, ela disse não, disse que sim, depois disse que não, e eu só podia fazer o luto, né? O que eu vou fazer? Claro que o respeito aí tem que ser absoluto, né? Porque o dono da história é quem viveu, né? Isso a gente tem que tomar cuidado. Não sei se, enfim. Mariana, até aproveitando um pouco a questão que o Paulo colocou, eu fico um pouco, porque como eu adiantei um pouco, acho que talvez para vocês duas, que nessa parte de arquivos a gente tem uma questão sobre justamente como que são produzidos os testemunhos, né, onde eles já existem, como que eles são nomeados, como que eles foram mapeados, que tipo de tratamento que foi dado e qual que é a forma de acesso ao tratamento posterior, né? E isso é uma coisa que eu fiquei com uma vontade de ouvir um pouco mais, porque você também tem um trabalho que fala sobre a questão da intimidade, do acesso à informação, e se você nota ou se pensa em algum cuidado ético mesmo específico com relação a essas informações, a questão do anonimato é uma das chaves possíveis, mas que é um pouco isso, né? Talvez não seja tanto a questão de publicizar ou não, mas a forma como isso é tratado, uma forma de tratar que não estigmatize, né, as personagens que estão que fazem parte desse relato, mas eu queria te colocar também essa questão.
Então, bom, uma das coisas é quando você tem um relato e que a pessoa permite, digamos, a publicação, ela permite que você use isso como base, aí já tem uma concessão feita, né? Mas aí também depende muito do qual que é o seu objetivo. Eu tive uma situação bem interessante no meu doutorado. Eu trabalhava com interrogatórios de presos políticos. E lá pelas tantas eu me vi na seguinte questão. Bom, os interrogatórios todos eram interrogatórios realizados no órgão repressivo, sob tortura, e bom, uma das situações horríveis que eu tinha era de saber se a pessoa denunciou ou não denunciou os companheiros, se ela delatou ou não delatou, se ela foi firme na prisão ou não foi. Inclusive porque eu sou de uma família de militantes políticos, então é uma questão, como que eu vou dizer, quase que natural você ir com essa questão. Até porque você cria alguns mitos dentro da militância, não, a pessoa não entregou nada e não sei o quê, e você fica um pouco, tá, mas isso aqui que fulano, que é uma grande personagem, disse, não comprometeu ninguém, ou comprometeu, enfim. Só que absolutamente não era esse o centro do que eu queria estudar, a minha questão era como é que funciona o órgão repressivo. E é interessante ver como mesmo eu, que queria estudar o órgão repressivo, que veio de uma família de esquerda, me debati com esse tema, né? Então, primeira questão de como você está o tempo todo fazendo essa autoanálise, essa autocrítica, essa autodiscussão, né? Para pensar no que você está fazendo e nas consequências do que você está fazendo. Essa documentação com a qual eu trabalhei é totalmente aberta, então qualquer um pode ir lá, assim em termos de compromisso de responsabilidade, como vai fazer com informação, mas está ali. E aí, na hora de citar trechos de interrogatório, quando eu tinha que citar, a minha questão é, eu cito o nome de quem deu da palavra de que foi retirado, então, assim, o interrogatório do Luiz da Silva, eu vou citar o interrogatório do Luiz da Silva, ele disse o seguinte. E aí, claro, ficou para mim muito desconfortável, porque eu não queria que os leitores tivessem a mesma tentação que eu tive e que eu pude contornar me dando conta de que não era essa questão. E aí, o que eu fiz? Então, para a qualificação, eu coloquei as iniciais, porque também me incomodava a estratégia dessa, muitas vezes usada pelos antropólogos, de trocar o nome. Não sei, me parecia que perdi um pouco da cientificidade, não sei, eu também desconfortável com isso, né? Então, eu coloquei as iniciais, pensei, bom, se alguém quiser muito saber, a pessoa vai lá e descobre, mas isso está lá, se ela quiser muito saber mesmo, ela vai lá porque já está lá independente de eu contar. E aí foi tão engraçado, porque aí eu vou para a qualificação e os professores da banca dizem, tá, mas que coisa esquisita isso de você usar as iniciais, né? Não sei, fica uma coisa assim meio policialesca. Enfim, e aí eu tive uma sacação que foi genial, uma deixa abaixo, que foi, não, a gente às vezes se empolga com pesquisa, mas, e com as soluções que a gente encontra para os próprios dilemas, que é o seguinte, o que era importante não é quem tinha dito o quê, certo? Então, se eu nomeasse de qualquer maneira a pessoa, isso ia atrair a curiosidade do leitor. Então, o que eu fiz? Eu dizia, um militante de tal organização, um dirigente de tal organização, um apoio de tal organização, ou seja, eu pegava a categoria usada aí sim pelos agentes no sentido de identificar por que a pessoa estava lá, porque ela estava sendo interrogada, certo? E punha a fala. E aí, claro, sempre chamando a atenção para a operação do que se fazia com a fala e não do se entregou, não entregou, isso não me interessava, né? Então, eu acho que assim, dependendo do tipo de material que você trabalha e os objetivos que você quer, você tem que desenvolver estratégia. Se não tem um manual, não tem uma receita, você tem que identificar as estratégias possíveis, sempre tendo os problemas éticos em questão, e epistemológicos também. Porque vejam, também uma coisa que me parece complicado, que aí é um outro lado, o reverso, como é que você lida com essas memórias sagradas? Como é que você não sacraliza a memória de alguém que foi vítima? E simplesmente não pega ela como a verdade dos fatos, porque não faz o inverso, de, bom, então tudo que a pessoa disser tem que ser considerado, assim, quando você percebe que aquele discurso tem contradições,
o discurso não bate com o discurso de uma outra vítima que viveu uma situação semelhante, que etc. E que você diz, não, mas quando você cruza, você diz, não bate. Como é que você faz? Para também não... Porque também me parece, aí depende muito da operação, né? Não sei no caso da rede, mas quando me parece que a operação nossa é uma tentativa de... Parece muito pretensioso, mas construção de conhecimento acerca de alguma coisa, isso a Elizabeth Sardo vai falar um pouco de como lidar com os depoimentos, você tem que ir além do sagrado, né? E tentar entender um pouco o que não foi dito. O que daquilo, por exemplo, no caso dessa moça que eu entrevistei, que não queria ter o depoimento dela publicado, uma das razões era bem interessante. Ela conta no relato dela de uma família, de como uma família lidou com ela, de uma circunstância muito constrangedora que ela viveu.